E aí galera, voltamos, vamos falar hoje de juros simples e juro composto. Bom, para calcular o juro simples nós vamos utilizar o capital vezes a taxa vezes o tempo. Podemos também calcular o capital tendo o juro, tendo a taxa e tendo o tempo. Como também podemos calcular a taxa tendo o juro, tendo o capital e tendo o tempo. E por fim podemos calcular o tempo tendo o juro, tendo o capital e tendo a taxa. Nós temos uma questão simples aqui, mas é uma questão que merece de um pouco de raciocínio, onde pergunta: um agente financeiro aplica R$85.000 por 5 meses a taxa de 0,9% ao mês. Qual o juro obtido nesta aplicação, considerando um regime de capitalização simples? Regime de capitalização simples, bem observado. Então, o que questiona é qual o valor do juro obtido nesta aplicação. Para resolver isso, eu vou resolver utilizando a fórmula juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu tenho aqui de juros, o juro vai ser o capital, qual foi o capital inicial envolvido na situação? R$85.000. Nada demais até aí, tudo isso vezes a taxa. A taxa é 0,9%. 0,9% que corresponde a 0,9 sobre 100. Tudo isso vezes o tempo. Qual foi o tempo de aplicação qual foi o tempo desta aplicação? O tempo desta aplicação foi 5 meses. Então nós temos aí o tempo que é de 5 meses. Simplesmente o que eu devo fazer para descobrir o valor do juro? Devo multiplicar essas bagaças e dividir por 100. Para facilitar a minha vida, eu vou eliminar dois zeros daqui com dois daqui. Fico com o juro igual a 850 vezes 0,9, o 0,9 vezes o tempo, que é de 5 meses. Multiplicando isso, eu vou obter exatamente de juro R$3.825. Então, o juro obtido por essa aplicação foi de R$3.825, que corresponde à alternativa A da questão. Nós temos uma outra questão, esta por sua vez nos pede algo mais sofisticado. Um investidor fez um empréstimo de R$140.000 à taxa de 1,95% ao mês, no regime de capitalização simples. Capitalização simples. Sabendo que a amortização será feita 5 meses após a contratação do empréstimo, qual o valor a ser pago no final deste período? Uma observação importante nessa questão: ele não quer saber só o juro, ele quer saber o juro mais o capital. O que ele quer saber nessa questão é o montante, juro mais capital, capital mais juro, que é quanto o indivíduo vai ter que pagar ao final de 5 meses também. Bom, eu tenho um capital de R$140.000. Então, para eu calcular o juro, eu vou utilizar o capital, R$140.000, vezes a taxa, que é de quanto? 1,95 sobre 100, vezes o tempo. Quanto tempo foi? 5 meses. Nada demais até aí. O que devo fazer aqui? Juro é igual a, facilitando minha vida, vou eliminar esses dois zeros, fico com 1.400 vezes 1,95 vezes 5, multiplicando essa bagaça, isso vezes isso vezes isso, eu vou obter exatamente ou aproximadamente 13.650. Ok até aí? Mas ele não quer saber do juro. O juro nós já encontramos. Ele quer saber o montante a ser pago. Então, o que devo fazer? Para calcular o juro, eu vou utilizar o que? Juro é igual a... Perdão, ele quer saber o montante. Eu já tenho o juro. Agora, eu vou calcular o montante. Montante é igual ao capital mais o juro mais capital. Somando isso, somando o capital, que é de R$140.000, mais o juro, que é de 13.650, então nós vamos obter
valor a ser pago no final dessa aplicação de R$ 153.650. Então nós vamos ter no final desta aplicação que pagar R$ 153.650, que nos dá como opção a letra A. Muita atenção, sempre que for calcular juros simples, você vai utilizar esta formulazinha, sempre. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Agora uma observação, com 3 dessas grandezas eu acho a quarta. Com 3 dessas grandezas eu acho a quarta. Agora observe bem que isso foi simplesmente alguns cálculos simples. Porém, veja essa primeira questão e compare com a segunda. A facilidade. Essa primeira foi mais fácil, a segunda também foi fácil, mas exige mais um pouco de atenção, porque nessa segunda questão ele não quer saber o juro, ele precisa do juro para calcular o montante a ser pago. Então, sempre que for responder uma questão desse tipo, tenha cuidado, leia, releia e use a técnica de resolução de problema. Leia, colha as informações, trace um plano e resolva. E por fim, verifique a solução. Se gostou, clique em OK e até a próxima. Antes que eu esqueça, treine. Treinar é preciso. Estudar matemática é como andar de bicicleta, só se aprende fazendo. Até a próxima, um forte abraço. Voltamos com mais uma questão de juros simples. Como eu já havia dito nas questões anteriores, primeira questão e segunda questão, que para calcular o juro nós vamos precisar do capital, da taxa e do tempo. Eu também havia dito que com 3 dessas grandezas ou com 3 desses valores nós podemos calcular o quarto, como uma vez que tem 4 valores envolvidos nesta equação. Nesse segundo caso, nesse terceiro caso, nessa terceira questão, nós temos a seguinte situação. Se aplicarmos a quantia de R$50.000 pelo prazo de 4 meses, teremos como remuneração deste capital a quantia de R$4.350. Qual a taxa de juros simples ao mês desta aplicação ou desta operação, perdão? Bom, eu tenho agora juro. Por que eu tenho juro? Porque eu tenho o valor, a quantia de remuneração, o tanto que rendeu R$4.350. Tenho também o capital, que é de R$50.000. A taxa é o que ele pergunta, o que a questão pergunta. O tempo é de exatamente 4 meses. O que é que a questão nos pede? Ela nos pede exatamente a taxa. Para calcular a taxa eu vou utilizar a mesma fórmula, juro. Deixa eu utilizar outra folha aqui que é melhor, certo? Fica mais fácil e evita de nós cometermos erro. Voltando. Aí eu tenho a seguinte situação. Beleza até aí? Eu tenho juro, que é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Eu tenho juro de R$4.350, que é igual ao capital de R$50.000, vezes a taxa, que é I sobre 100, vezes o tempo, que é 4 meses. Ok até aí? Para facilitar a minha vida, eu vou eliminar 2 zeros daqui com 2 daqui. Por que eu faço isso? Porque aqui é uma multiplicação, ou melhor, 2 multiplicações. E se tem essa multiplicação, essa divisão aqui, eu posso eliminar esses zeros, eles só vão diminuir a quantidade de zeros. Vai facilitar a nossa vida, na verdade. Então, resolvendo isso, eu vou ter agora, isso aí, certo? Não é um, cuidado, isso parece um U, mas é um I de taxa, que representa a taxa. Agora eu tenho R$4.350 igual a 5 vezes 4, 20. Logo, isso vai dar 500 vezes 4, 2.000. 2.000 I. Só que I está multiplicando. Lá da sexta série, equação do primeiro grau, está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, fica 4.350 dividido por 2.000. Tudo isso é igual a I, que é a taxa. Nada de mais até aí. Resolvendo isso, eu tenho que a taxa é igual ou aproximadamente a 2,17. Aí 7, se não me engano. Isso é igual a 2 aproximadamente, igual a 2,18%.
ao mês. Este é o valor da taxa. Quando voltamos para a questão, nós temos aí a letra B como uma possível, ou melhor, como a resposta que procuramos. Então vejam, na primeira questão, só recapitulando ela, se porventura alguém quiser copiar, só é dar pausa no vídeo e copiá-la. Nessa primeira questão, ele pediu simplesmente o juro. Na segunda questão, que nós também já resolvemos no vídeo anterior, ele pede, ou a questão solicita o valor do montante, que é o juro mais o capital. Nessa terceira questão, ele não pede o juro, ele nos dá o juro, a questão nos fornece o juro, nos dá a quantia, o capital envolvido na situação, nos deu o prazo e nos solicitou a taxa. Existem questões que vai nos solicitar exatamente o contrário. Vai nos dar o capital, vai nos dar o juro, vai nos dar a taxa e vai pedir o tempo. Então, muito cuidado com o que a questão está pedindo. E lembrando, treine, reveja. Não esqueça que para aprender matemática só se aprende fazendo. Coloque isso em sua cabeça e não desista. Estude, porque estudar é bom. Até mais, um forte abraço. Se gostou, clique em OK e até a próxima.